pertence à igreja. O nome de Jesus nos pertence. O nome de Jesus nos foi outorgado para nós usarmos com poder e autoridade esse nome. Quando a gente usa o nome de Jesus com entendimento, à luz da palavra, você vai ver que nada mais é impossível para a gente. Uma das armas mais poderosas que a igreja tem é o nome de Jesus. Sabe, irmão, não há nada mais poderoso do que esse nome. O nome de Jesus, a Bíblia diz que é o nome que está sobre todo nome, o qual todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Amém? Então, qualquer nome que se nomeia, o nome de Jesus está acima. O nome de Jesus é um nome vencedor. E Ele deu a nós, Ele deu à igreja. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E eu vos envio em meu nome. Tá? Então, eu quero trazer esse ensino para a igreja. Então, dobre a sua atenção e a partir de hoje, nós vamos usar o nome de Jesus, não como temos feito corriqueiramente, né? Hoje na igreja do século 21, o nome de Jesus é usado assim, muito banalmente, né? Você dá um tropeção, você fala, em nome de Jesus, qualquer coisa você fala o nome de Jesus. Então ficou muito assim, usado, né? Às vezes a gente usa até o nome de Jesus em vão, verdade é essa. Mas quando a gente aprende, né, a usar o nome de Jesus, de fato, como devemos fazê-lo, então a gente vai ver que milagres começam a acontecer, coisas poderosas, e eu creio que a partir de hoje, o teu entendimento vai se abrir ainda mais, e você vai viver um tempo maravilhoso nesse nome poderoso que é o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro texto que eu quero dar para você está em João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Vou pedir até para botar aqui na tela, para a gente ler junto, fica melhor, tá? O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Aqui a gente vai ver que nós temos o direito legal de usar esse nome de Jesus, tá? Para todas as crises, todas as dificuldades, qualquer circunstância, qualquer batalha espiritual, nós temos o direito legal de usar esse nome. Olha só o que está escrito: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Quem crê nisso? Olha só, isso é uma promessa de Deus para nós. Isso é uma herança. Entenda uma coisa: cada promessa de Deus para nós é uma herança que pertence a nós. É algo que Jesus conquistou para nós. Aqui nesse texto, o que a gente vai entender? Que Jesus deu a nós, seus filhos, o nome dele como herança. Olha só, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Quem prometeu isso, gente? É Jesus. Então, quando a gente crê, né? Quando a gente crê que essa palavra é verdadeira, é exatamente isso que vai acontecer. Agora, eu quero que você veja uma coisa importante aqui, olha. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Aqui, nesse versículo, não está falando de oração ao Pai, em nome de Jesus. Isso aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Aqui não é oração. Você pode até ter aprendido isso em algum momento, mas na verdade não é. Tudo quanto pedirdes. Essa palavra pedirdes, no grego, é exigir. Diga assim, pedir, no grego, é exigir. Então, o que esse texto está dizendo é: tudo quanto exigirdes em meu nome, eu farei. Isso é diferente de oração. Presta atenção. Daqui a pouco nós já vamos ver a diferença entre exigir no nome de Jesus e pedir ao Pai em nome de Jesus. Aqui, em nenhum momento, nesse texto, você vai ver pedir ao Pai em nome de Jesus. Quando a gente pede ao Pai em nome de Jesus, é oração. Mas aqui não está falando sobre oração, está falando sobre autoridade. Então, tudo que pedirdes, ou seja, tudo quanto
exigirdes em nome de Jesus, Jesus disse, eu mesmo farei. Agora presta atenção, você nunca vai exigir de Deus nada. Quando a Bíblia diz, tudo quanto vocês exigirem em meu nome, o que você vai exigir? Que o diabo tire a mão de tudo que é seu. Quem está entendendo? O que você vai exigir? Você vai exigir que a doença vá embora da tua vida em nome de Jesus. Você vai, quando você está vivendo uma tempestade, uma batalha espiritual, uma adversidade muito grande, o que você vai fazer? Você vai exigir, em nome de Jesus, que aquela adversidade acalme-se e vá embora, ou que aquela tempestade se acalme imediatamente. Quem está entendendo isso? Tá? Então, nós temos que aprender, irmãos, à luz da palavra, a diferenciar o momento em que a gente vai usar a autoridade do nome de Jesus e o momento diferente que nós vamos orar ao Pai em nome de Jesus. São coisas diferentes, ok? Se você, no momento que é para você usar de autoridade em nome de Jesus, você está orando ao Pai, pode ser que as coisas não andem, não funcionem. Por exemplo, quando você vai expulsar um demônio, como é que você vai expulsar um demônio? Orando ao Pai ou usando a autoridade que Jesus já te deu no nome dele? Como é que você vai fazer? Porque tem gente que vai expulsar um demônio e fala assim, fecha o olho, como primeira coisa, em batalha espiritual você não fecha o olho, porque eu nunca vi um soldado lutar de olho fechado. Vai dar tiro, vai matar os companheiros todos. Então, guerra espiritual é olho aberto. Toda vez que eu vou fazer guerra espiritual, toda vez que eu vou ordenar, exigir alguma coisa do diabo, eu faço de olho aberto, porque eu estou em batalha espiritual. Em batalha espiritual, o soldado tem que estar atento. Agora, quando eu estou falando com o Pai, orando ao Pai, eu fecho os olhos, eu estou com o meu Pai. Então, você quando vai expulsar um demônio, você não precisa, pode fazer? Pode, mas não é o ideal. Porque você não vai expulsar o demônio orando, ó Pai, em nome de Jesus, expulsa esse demônio, porque o Pai vai dizer assim, mas eu já te dei autoridade no nome de Jesus para você fazer isso. Por que você está pedindo a mim, se eu já te dei autoridade no nome do meu Filho Jesus Cristo? Então a igreja tem que definir isso. Você lembra quando Moisés estava orando ao Pai e ele estava pedindo a Deus, Senhor, o faraó está chegando aí atrás da gente, o mar vermelho. O que Deus falou para Moisés? Por que você está orando a mim? Vai lá diante do mar, toca nesse mar e pisa nele, diga para o mar se abrir, e ele vai se abrir. Olha a diferença de usar a autoridade e usar a oração ao Pai. Ok? Glória a Deus. Então é importante isso. Você percebe um ataque do inimigo na sua casa, na sua família, você está sentindo que a gente não percebe quando é um ataque do inimigo, aí você vai ficar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, o que está... Não, querido, você já vai direto para a autoridade, em nome de Jesus, todo mal eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu exijo todo mal, sai em retirada agora, em nome de Jesus. Ele disse, eu mesmo farei. Olha só, quando você usa a autoridade do nome dele, ele mesmo vai fazer. Então ele que vai expulsar o mal, é ele que vai curar o doente, é ele que vai acalmar a tempestade, é ele que vai aplacar esse mal. Quem está entendendo isso? Então Deus vai te dar discernimento espiritual, para você saber a hora que você vai orar ao Pai em nome de Jesus e a hora que você vai usar a autoridade do nome de Jesus, que nos pertence por direito legal, por direito de aliança de sangue. Amém? Diga assim comigo, por direito de aliança de sangue,
Com Jesus, eu posso, devo usar o nome de Jesus. Diga assim: esse nome me pertence, porque eu sou um com Ele. Amém? Quem pegou isso em nome de Jesus? Amém? Vamos continuar então. Tudo quanto pedir, de que significa pedir de mesmo, gente? Exigir. O diabo tem um medo disso, porque isso aqui você está aprendendo até autoridade. Ele teme isso aqui, vou te mostrar daqui a pouco. Ele treme quando um crente sabe disso, porque ele quer que a gente fique orando o tempo todo, esqueça do mais importante, é a nossa autoridade sendo exercida no nome de Jesus. Então, vai adiante, olha só, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando você usa a autoridade do nome de Jesus, o Pai está sendo glorificado no Filho. Se tem um momento em que o nome de Deus é glorificado, é quando você aprende a usar a autoridade do nome de Jesus, com fé nesse nome, com fé naquilo que Ele já te deu. E quando você usa a autoridade, quando você se torna um cristão de autoridade, isso glorifica o Pai. Olha aí, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Escuta, está mandando falar aqui nesse texto, está falando por aqui. Se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei. É isso que está escrito? Não. O que está escrito? Se pedirdes. O que é pedir mesmo? Então, se exigirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem está recebendo? Eu profetizo em nome de Jesus. Deus está levantando aqui nesse lugar uma igreja, um exército de crentes cheios da autoridade do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, e nós vamos ver aqui maravilhas acontecendo nesse nome. Quem dá um glória a Deus? Amém? Então veja só a importância desse texto aí. Pegou essa bênção, irmão? Você quer ver uma coisa? Vamos lá para Atos 3, de 1 a 10. Eu poderia mencionar para você, mas eu vou ler, para a gente entender que o apóstolo Pedro aqui, em Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10, você vai reparar aqui, que em nenhum momento Pedro ora ao Pai em nome de Jesus. Nenhum momento. Mas ele vai experimentar um dos maiores milagres que a Bíblia relata, e nós vamos perceber que não tem oração. O que tem é usar o nome de Jesus com autoridade. Ok? Então olha lá, Atos 3, de 1 a 10. Vou fazer a leitura direto, só para você perceber, vamos. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, da oração à hora nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era o quê? Coxo, paralítico, a qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, vamos, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
levanta-te e anda. Para um pouquinho aí. Pergunto para a igreja. Pedro orou? Sim ou não? A gente está entendendo, eu quero que você entenda. O que é oração? É orar ao Pai em nome de Jesus. Isso é oração. Pedir, exigir, ordenar em nome de Jesus, o que é? O que é? Autoridade. Repete comigo, autoridade. 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 Olha para a autoridade que está do teu lado e diga, autoridade, irmão. Aprenda isso, autoridade. Pedro orou ao Pai ou ele usou de autoridade em nome de Jesus? O que ele fez? Perceba isso, um dos maiores milagres da história. Esse homem era coxo de nascença, ele era paralítico de nascença. Ele ficava na porta formosa ali, né, pedindo esmola. E Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata. O que eu tenho? O que Pedro tinha? O que Pedro tinha? Ele tinha autoridade, mas o que ele tinha? Eu não tenho ouro nem prata. O que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha? O nome de Jesus. Era o que ele tinha. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa. O que eu tenho? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Ele estava dizendo, eu tenho o nome de Jesus e eu posso usá-lo com autoridade. Olha para o irmão do lado e diga assim, você tem o nome de Jesus, como Pedro tinha. Nós temos o nome de Jesus. Diga, o nome de Jesus me pertence. Para usá-lo com poder, usá-lo com autoridade, usá-lo com intrepidez e ver as maravilhas do Senhor. Então olha isso. Levanta, em nome de Jesus, é o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo. Ele tinha, sim, está certo, autoridade, mas autoridade em quê? Do governo? Autoridade do sacerdote? Não, autoridade do nome de Jesus. Então veja, vamos avante. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo. Meu Deus. Andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta. O Senhor não era louvado, o Senhor não era glorificado enquanto ele estava doente, enquanto ele estava enfermo. Deus foi louvado, Deus foi exaltado na cura. Deus é exaltado na cura, não na doença. Quem dá um glória a Deus? Tem gente que pensa, eu vou ficar doente que é para glorificar Deus. Mentira! Você não glorifica, Deus não é glorificado na doença, porque a doença mata, rouba e destrói, ela não vem de Deus. Você só é glorificado quando você está curado. Quem dá um glória a Jesus bem forte? Então veja, irmãos, tá, o que nós estamos ensinando para a igreja. E não é a primeira vez, eu já ensino isso há um bom tempo. É que eu preciso repetir algumas coisas para entrar e encaixar bem, e até porque nem sempre estão os mesmos nos mesmos cultos. Às vezes você não veio, está aqui hoje, está ouvindo pela primeira vez, mas isso é importante. Então, o que Pedro fez? Tá? É o que nós precisamos fazer. Eu digo para você, diante de uma enfermidade, seja sua, seja de um parente, de um amigo, se você quiser orar ao Pai em nome de Jesus, para o Pai ter misericórdia, pode, não tem problema nenhum, maravilha. Mas diante de uma doença, de uma enfermidade, você pode usar a autoridade do nome de Jesus e exigir que aquela doença seque até a raiz. Quem dá um glória a Deus? É usar a autoridade do nome de Jesus. Pedro usou a autoridade para curar um enfermo. Quem está entendendo? Quando você usa a autoridade diante de uma enfermidade,
Jesus disse: eu mesmo farei, para que o meu Pai seja glorificado. E você pode usar essa autoridade contra a tua própria enfermidade, sabendo que Deus quer que você seja curado, porque lá na cruz, Jesus levou sobre ele as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Então a cura é algo que Jesus comprou para nós, é um direito nosso, é um direito legal, feito na aliança de sangue com Cristo. Quem dá um glória a Deus? Ele levou sobre ele, para a gente não precisar levar. Por que às vezes a doença não vai logo embora? Porque a gente fica orando, quando deveríamos estar usando a autoridade do nome de Jesus. Lembra quando Jesus viu uma figueira? Jesus não... Perceba, irmãos, perceba. Raramente você vai ver Jesus orando ao Pai para fazer um milagre. Para ser honesto, eu nunca li Jesus orando ao Pai para fazer um milagre. Ele usava a autoridade do próprio nome dele, porque ele operava no nome do Pai. Então ele usava a autoridade do Pai. Me fala um milagre que Jesus fez orando ao Pai para realizar aquele milagre. Nenhuma vez. A vez mais próxima que Jesus ora antes de fazer um milagre foi quando Lázaro está morto. Jesus não ora, ele agradece, ele diz: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Ele não orou pedindo a Deus para ressuscitar Lázaro, ele agradeceu a Deus antecipadamente, porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, a ordem, a determinação: Lázaro, vem para fora. E ele veio. Então, uma das coisas mais importantes que a igreja precisa é exercer a autoridade em nome de Jesus. Esse é o mais alto nível de fé. Saber que nome é esse, quem é Ele, que posição que Ele tem. Ele é o Senhor de todo o universo, Ele é o Criador de todo o universo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e o nome dEle está sobre todo nome, e Ele entregou para nós. Quem dá um glória para Jesus bem forte? Tá? Por exemplo, quando você vê lá em Marcos 16, versículo 17, põe aí para nós, por favor. Olha só, Marcos 16, versículo 17, diz assim, ó: estes sinais seguirão aos que creem. Se você crê, esses sinais vão ter que nos seguir. Quem crê? Então olha aí, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, olha aí o que Jesus está dizendo. Esses sinais vão seguir aos que creem. Em meu nome, ele está dizendo: o meu nome te pertence. Eu te dei o meu nome para você usar. E quem crê em mim, em meu nome, expulsarão os demônios. Ele não está dizendo, aqueles que orarem ao Pai em meu nome vão expulsar demônio. Não, ele está dizendo, aqueles que creem em meu nome vão expulsar demônio. Ele está dizendo, quem aprender a usar, crer no meu nome e usar a autoridade que há no meu nome, os demônios não vão resistir. Sabe por que muita coisa não funciona para o crente? Porque ele fica pedindo ao Pai para abater o inimigo. Ele fica pedindo ao Pai em nome de Jesus para livrar do mal. Ele fica pedindo ao Pai em nome de Jesus para repreender aquele tal demônio. Ele fica pedindo ao Pai e o Pai simplesmente, sabe o que ele faz? Não vou te responder, porque eu te dei autoridade no nome do meu filho para você fazer. Enquanto você não aprender a usar a autoridade que eu te dei, você vai ficar sem resposta. Quem está entendendo, irmãos? É por isso que muita coisa fica presa, demora a acontecer na vida da gente, porque a gente não usa a autoridade que nos foi dada por direito de aliança. Quem está entendendo?
Em vez de você ficar orando, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia do meu filho, olha, ele está nas drogas, está na prostituição, Deus. Quando você fala assim, em nome de Jesus, Satanás, demônios do inferno, tire as mãos do meu filho. Isso não é um pedido, é uma exigência, é uma ordem, em nome de Jesus. Pronto, sabe o que acontece? O Senhor entra com o poder dele e aqueles demônios têm que correr. Mas a gente fica com aquela religiosidade e o pai fica esperando a gente amadurecer. Quem está entendendo? Irmão, aí meu nome, expulsarão demônios, e lá no finalzinho, aí falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não te fará dano algum, e em meu nome imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você quer impor a mão sobre os enfermos e ver cura acontecendo? Você tem que aprender a usar a autoridade do nome de Jesus. Esses sinais seguirão aos que creem. Veja, não é teu poder que vai curar, não é o teu poder que vai expulsar o demônio, é o poder do nome de Jesus. O sinal tem que vir. O sinal tem que acontecer. Mas tem que ter fé, tem que crer no poder desse nome. Não é uma coisa religiosa, não é uma coisa mental, é uma coisa espiritual, você ter consciência disso. E usar a autoridade. Quem está comigo, diga glória a Deus. Amém? Então, gente, isso é extremamente importante, extremamente importante, extremamente importante. Amém? Põe João 16, por favor, queridos. João 16, 24 a 27. Olha só, olha bem. Preste atenção nisso. 24, vamos até o 27. Olha bem. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falareis mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, o mesmo Pai vos ama, o mesmo Pai vos ama. Quem dá uma glória a Deus? O que ele está dizendo? O que vocês pedirem, o que vocês determinarem, o que vocês ordenarem, o que vocês exigirem no meu nome, até agora vocês não fizeram isso. É isso que ele está falando para os discípulos. Mas no momento em que vocês fizerem, eu mesmo vou fazer. E ele está dizendo, e eu nem vou pedir ao Pai, eu nem vou rogar ao Pai, porque o Pai mesmo vos ama e Ele mesmo já vai fazer. Quem dá um glória a Deus? Olha, irmãos, usar a autoridade. Está claro isso para a igreja? Está claro isso? Esse ensinamento que... Gente, quem é que está trazendo esse ensino para a gente? É o Senhor Jesus. Todas essas palavras aqui são palavras de quem? Do Senhor Jesus. Amém? É muito importante. Eu vou falar uma coisa aqui que pode escandalizar você um pouquinho, mas depois você vai entender. Eu vou começar com uma pergunta. Você precisa de fé para expulsar demônio? Só para você refletir. Você precisa de fé para expulsar demônio? Pensa um pouquinho. Tu precisa de fé para expulsar demônio? Quem precisa de fé para expulsar demônio, levanta a mão, é só para eu saber. Meu Deus, ninguém levantou. Quem não precisa de fé para expulsar demônio, levanta a mão.
Só 2 levantou. Quem não sabe, levanta a mão. Ah, bom, tudo bem. Você não precisa de fé para expulsar demônio. Por quê? Eu não preciso de fé para expulsar demônio, porque a minha fé está no nome de Jesus. Para expulsar o demônio, eu só preciso de autoridade e ousadia no nome de Jesus. Quem dá uma glória a Deus? Eu não preciso de fé para expulsar demônio, porque isso é meu direito legal. Entenda uma coisa, tudo que é teu direito legal, que Jesus já te deu, já te outorgou, já te deu autoridade, você não precisa de fé para isso, você apenas usa de autoridade e de ousadia. Deixa eu fazer outra pergunta. Você precisa de fé para curar enfermo? Sim ou não? Quem já veio da Universal agora deu até arrepio, hein? Você precisa de fé para curar enfermo? Quem acha que sim, levanta a mão. Só 1, 2. Quem acha que não, levanta a mão. Um pouquinho mais. Quem está em dúvida ainda, levanta a mão. Ok. Você não precisa de fé para curar os enfermos. Por quê? Porque curar enfermo é um direito legal da igreja. Esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônio. Se você crê nesse direito, nessa autoridade, você não precisa de fé, você só precisa exercer a autoridade que há no nome de Jesus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Muita coisa que a gente está por aí dizendo, a minha fé é tão pequena. Você não precisa de fé. Você precisa exercer a autoridade que já foi dada a você no nome de Jesus. A tua fé já está exercida no nome que é sobre todo nome. É nele que você põe a fé. Quando você lida com as circunstâncias da vida, você não precisa de fé, porque você já tem fé no nome que vai resolver tudo. Você só precisa de autoridade. Se você entendeu isso aqui, irmãos, hoje com clareza, eu vou falar para você uma coisa. Sai capetada da tua frente que tu vai cuspir fogo nele. Irmão. Isso está na Bíblia. Tá? Isso está na Bíblia. Vou fazer outra pergunta. Eu estou perguntador hoje. Unção de mestre. O mestre não fica perguntando toda hora? Você precisa de fé para ser abençoado? Bora. Quem acha que precisa de fé para ser abençoado, levanta a mão. Glória a Deus, sempre tem umzinho. Quem não precisa de fé para ser abençoado, levanta a mão. Melhorou. 1, 2, 3, 4. Quem tem dúvida ainda? Você não precisa de fé para ser abençoado. O que, pastor? Que isso? Cruz credo, meu Deus, é o que eu mais preciso é de fé para ser abençoado. Não precisa. Bota para mim aí, filho, Efésios 1:3. Se tu precisa de fé. Efésios 1:3. Pô, pastor, está contra a oração, está contra a fé. Não, senhor, não vem com essa não. Ninguém ama mais oração do que eu. E ninguém ama mais a fé do que eu. Mas olha só. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele não vai abençoar, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sabe por que você não precisa de fé para ser abençoado? Porque no nome de Jesus você já é abençoado com toda sorte de bênção. Você usa a autoridade e chama a bênção para a tua vida. Você não precisa de fé para ser abençoado, você já é.
aquilo que Jesus já comprou para você, aquilo que já é direito seu, por conquista de Jesus na cruz, você não precisa mais de fé, você só precisa tomar posse e dizer: é meu, já tenho, porque é no nome dele. Quem entendeu? A fé sempre no nome dele. Mas você não precisa de fé para ser abençoado, porque na fé no nome dele, você já é. Está dando para pegar o fiozinho? É uma linha tênue, mas faz toda a diferença para nós. A gente passa a usar a fé de uma maneira cirúrgica, não superficial. Está pegando isso aí, irmão, mesmo para valer? Glória a Deus! Oh, aleluia! Tá? Então, se isso ficar claro dentro do seu coração, tá? Está sendo gravada essa mensagem, vai ser colocado lá no grupo da igreja, até no grupo do seminário também, porque ajuda, esse é um direito nosso por aliança de sangue, então é matéria do seminário também, só que não está na apostila, está aqui, estou ministrando para a igreja, para minhas ovelhas, tá? Então, agora deixa eu falar para você, como usar o nome de Jesus? Como usar o nome de Jesus? De duas formas. Tem duas formas para a gente usar o nome de Jesus. A primeira forma é em oração ao Pai. Tá? Então, duas formas para a gente usar o nome de Jesus. A primeira forma de usar o nome de Jesus é em oração ao Pai, em nome de Jesus. Então, bota para mim, por favor, querido, João capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. João 15, 16. É isso mesmo? João 15, 16? É. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Vai mais um pouquinho. A fim de tudo, sim, aí. A fim de que tudo quanto em meu nome, o que está escrito? Pedirdes ao Pai, Ele vos concede. Escuta aí, é diferente ou não é agora? Agora, aqui, é oração. Os textos que a gente usou anteriormente eram o quê? Autoridade. É determinar, é exigir no nome de... Aqui não, aqui é oração. Aqui é oração. Então, olha lá. A fim de que tudo quanto em meu nome, agora perceba que o nome de Jesus, ele está sendo usado agora em oração ao Pai. Tudo que pedires em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Quem dá um glória a Deus? Então, a primeira maneira da gente usar o nome de Jesus é como? É orando. Orando ao Pai, em nome de Jesus. Tá? Vamos ver outro texto que fala sobre isso? João 16, 23. Vamos ver lá. João 16, 23. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai. Agora é oração ou não é? Oração. Porque quando você pede ao Pai, em nome de Jesus, você está orando. Mas quando você diz, em nome de Jesus eu exijo, você está usando autoridade. Está percebendo a diferença? Tá? Então, em meu nome, tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Mais um texto, Mateus 6, Mateus 6, mídia, Mateus 6. Ei, fugiu o Mateus aí do computador, velho? Mateus 6, 6. Bota mais um 6 lá, 6, 6. Isso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. O que Jesus manda fazer? Orar ao
Pai, em nome de Jesus. Então, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e ora a teu Pai. Aqui, ele não está falando para você usar a autoridade em nome de Jesus, está falando para você orar ao Pai em nome de Jesus. Então, a igreja tem que saber, tem que ter discernimento para saber o momento que é para usar o nome de Jesus orando ao Pai e usar o nome de Jesus usando a autoridade. Deu para pegar isso aí, irmãos? Isso faz toda a diferença. Porque se na hora que você tem que usar a autoridade, você está orando ao Pai, não vai dar certo. E a hora que você tem que orar ao Pai, você está querendo usar de autoridade, também não vai dar certo. Você tem que encaixar o momento certo e Deus vai te dar esse discernimento. Quem dá um glória a Deus? Vê o versículo 9 aí de Mateus 6. Mateus 6, 9. 6, 9. 6, 9. Mateus 6, 9. Portanto, vós... Opa, volta um pouquinho, ficou muito rápido, meu filho. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Glória a Deus. Como é que Jesus ensinou a gente a orar? Pai nosso que estás no céu. Então, oração é você falar com o Pai em nome de Jesus. Agora, deixa eu perguntar para você. Eu tenho que perguntar, porque perguntando a gente pensa, pensando a gente cresce, crescendo a gente amplia. É bíblico orar a Jesus? Você aí do outro lado. É bíblico orar a Jesus? Quem acha assim, levanta a mão. Tem um. Quem acha não, levanta a mão. Tem 1, 2, 3, 4. Quem está em dúvida, levanta a mão. 5, 6, 7, 8, 9. Não é para orar a Jesus. Não é para orar ao Espírito Santo. Todos os textos que nós lemos aqui, que Jesus mesmo falou, ele mandou a gente orar a quem? Ao Pai. Oração, você ora ao Pai em nome de Jesus. Você não é bíblico, você nunca viu na Bíblia alguém, os discípulos, os apóstolos, alguém dizendo: Senhor Jesus, eu te peço. Isso está errado. Isso não é bíblico. E aí, ou a gente vai fazer as coisas com o modelo da palavra, ou a gente vai bagunçar tudo. E milhões de cristãos oram o tempo todo a Jesus. Ó, Senhor Jesus, eu quero te dizer. Está errado. Jesus nunca mandou orar para ele. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso salvador, ele é o nosso rei, ele é o nosso advogado, ele é o nosso tesouro, ele é o nosso marido, é o nosso irmão primogênito, ele é tudo. Mas não é para orar a ele. É para orar a quem? Ao Pai. Em nome de quem? Dele. Mas a religião, tadinho de Jesus, eu queria tanto falar com ele um pouquinho, eu só falo com o Pai. Não, vou falar com Jesus também. Senhor Jesus. Aí acha que é espiritual. Ele falou assim, nem chegou aqui a oração. Porque é ao Pai. É certo orar ao Espírito Santo? Não. Ó Espírito Santo. Não. Você ora ao Pai em nome de Jesus. E quem está te conduzindo em oração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conhece até a profundeza de Deus e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, numa linguagem que a gente não entende. Só Deus e o Espírito Santo. Mas a gente não é para orar ao Espírito Santo, a gente ora ao Pai. Isso, irmãos, tira a confusão da nossa cabeça. Agora, eu posso adorar Jesus? Deve. No meu momento de comunhão,
a maior parte do meu tempo com Deus é glorificando a Jesus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, pelo sangue dEle derramado. Eu fico ali com Ele, beijando, abraçando, e meu amor para cá, meu amor para lá. Eu adoro, eu exalto, eu engrandeço a Jesus. Pode adorar, exaltar, engrandecer o Espírito Santo? Deve. É para ter comunhão com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, tu é minha vida. Espírito Santo, tu me dá sabedoria. É o Senhor que me sustenta. É o Senhor que é a minha fortaleza. Oh, Espírito Santo, eu te engrandeço. Você não está orando ao Espírito Santo, você está adorando. Você está se rendendo. Você está tendo comunhão. Agora, quando você vai orar, é ao Pai. Em nome de Jesus. Quem pegou isso aí, irmãos? Então, essa é a primeira forma de usar o nome de Jesus, em oração ao Pai. E a segunda forma de usar o nome de Jesus, qual é? Qual é a segunda forma? Exercendo autoridade no nome dele. Nós já vimos isso aí, não é isso? Glória a Deus. Vamos botar de novo lá, só para ficar firme na cabecinha da gente. João 14, 13 e 14. Foi o texto inicial. João 14, 13 e 14. A segunda maneira de usar o nome de Jesus, olha aí. João 14. E tudo quanto exigir, volta um pouquinho, filho. E tudo quanto exigir, pedir, ordenar, determinar, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, e todos os outros textos que a gente usou aqui. Então, a primeira forma de usar o nome de Jesus é orando ao Pai, em nome dele, e a segunda forma é exercendo autoridade em nome de Jesus, ok? Tudo bem? Quem dá um glória a Deus aí em nome de Jesus? Tá? Agora, bota para mim Atos 4, a gente está encerrando, tá, irmãos? Fica tranquilo. Atos capítulo 4, versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao 22, rapidinho. Preste atenção para você perceber algo aqui poderoso, algo importante. Atos 4, 13. Nós vamos até o 22. Então preste atenção. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, lembra? O coxo, em nome de Jesus, levanta e anda, é isso aí. Vai. Nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. Olha, para aí um instantinho. Olha aí. Olha aí. Eles agora estão diante do Sinédrio. As autoridades, por causa do milagre que eles fizeram no nome de Jesus, agora eles estão querendo proibir que eles ensinem ou falem no nome de quem? No nome de Jesus. Agora ouça uma coisa, eles não estão proibindo que os apóstolos ensinem sobre a ressurreição de Jesus, sobre a morte de Jesus, nem sobre o novo nascimento. Eles estão preocupados que eles não falem no nome.
de Jesus. Você consegue perceber como é que esse nome é poderoso? O diabo não teme a nenhum ensino das Escrituras. O que ele teme? O nome de Jesus. Eles poderiam impedir os apóstolos de ensinar as doutrinas que eles estavam ensinando, mas eles não se preocupam com isso. Eles estão preocupados com o quê? Que eles não falem nesse nome para mais ninguém. Por quê? Porque o diabo sabe que ao nome de Jesus está todo o poder, toda a autoridade e toda a glória. E quem aprender a usar com autoridade esse nome, vai abalar o inferno. Quem dá um glória a Jesus aí bem forte? Tá? Então vamos ler, foi até o 22 que eu falei, né? Então vamos. Vai. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinasse. Ele não menciona nenhuma doutrina, ele fala que não ensinasse o quê? Do nome de Jesus. Veja que a preocupação dos inimigos de Deus é que não se fale no nome de Jesus com autoridade, porque foi no nome dele que todo esse reboliço estava acontecendo. Segue. Olha aí, respondendo porém Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos de deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinham mais de 40 anos o homem em que se operava aquele milagre. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Perceberam que a oposição do diabo foi: não se fale no nome de Jesus. O que o diabo mais teme? O poder e a autoridade que está no nome de Jesus. O que mais se perdeu na igreja moderna hoje? A autoridade do nome de Jesus. E se usa o nome de Jesus de forma banal, mas sem poder e sem autoridade. O diabo sempre quis que nós nos calássemos a respeito do nome mais poderoso. A nossa herança mais poderosa como igreja está no nome poderoso do Senhor Jesus. E quando a gente entende que a gente tem autoridade e que esse nome é direito nosso de usar como autoridade, como direito legal, por aliança com Deus, então, queridos, nós nos tornamos poderosos em Cristo Jesus. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? Tá? Agora eu pergunto para você, será que ao longo do tempo o nome de Jesus foi perdendo poder? O mesmo nome de Jesus tem o mesmo poder hoje? O que você acha? Qual é a prova disso? Hebreus 13:8, bota aí para mim, por favor. Hebreus 13:8. O nome de Jesus, querido, tem tanto poder hoje quanto tinha há 2000 anos atrás, quando ele passou pelas ruas de Jerusalém. Sabe por quê? Por causa disso aqui. 13:8. 13:8. Aí está 13:9. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. O poder do nome dele era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. O poder do nome dele pertence a mim hoje e eternamente, a você hoje e eternamente. Quem dá um glória a Deus aí bem forte, amados? Amém? Então, não se trata de questão de fé, é questão de usar esse nome com ousadia, porque fé nós já temos nesse nome. Foi no nome dele que fomos salvos, é no nome dele que nós somos filhos de Deus, é no nome dele que nascemos de novo, é no nome dele que nós estamos aqui, o nosso nome está no livro da vida. Então não é mais questão de fé, é questão de autoridade, de ousadia, de intrepidez e de usar esse nome, sabendo que é o nosso direito legal usá-lo em nome de Jesus. Amém? Quem pegou? Fica de pé então no seu lugar.
para a gente orar ou usar de autoridade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está precisando de um milagre, irmãos? Um milagre. Milagre, seja financeiro. Você sabia que você pode usar a autoridade do nome de Jesus em relação a finanças, a dinheiro? Para de ficar pedindo a Deus para mandar recurso. Usa a autoridade do nome de Jesus e exija que o dinheiro venha na tua direção. Experimenta fazer isso. Experimenta fazer isso. Quando você exige em nome de Jesus que o dinheiro venha na tua direção, os anjos traz da onde que eles acharem que deve trazer e traz para você, as portas se abrem. Tem alguém endividado? Não precisa responder, só pensa com você, só eu, é comigo. Oh, Jesus. Você está endividado? Por favor, falar uma coisa para você. Para de orar pedindo ao Pai em nome de Jesus para te tirar da dívida. Sabe o que você faz? Usa a autoridade do nome de Jesus, fale com a dívida e diga: dívida, escuta aqui, em nome de Jesus, eu exijo. Tu vai sair da minha vida. Eu não vou viver mais endividado, porque eu te dou uma ordem agora, toda dívida sai da minha vida, eu quebro o teu poder, e diga assim: dinheiro, em nome de Jesus, venha na minha direção, como uma correnteza, como um rio poderoso, em nome de Jesus. Se quiser, levanta até a mão e fica esperando, porque você vai ver o milagre financeiro na tua vida. Quem está entendendo isso, irmão? Quem está precisando de um milagre, de uma cura, seja lá o que for, uma manifestação do poder de Deus, quem está precisando? Você pode usar duas formas. Você pode orar ao Pai em nome de Jesus, para Deus ter misericórdia, para Deus te atender, para Deus te visitar. Ou você pode encurtar o caminho e usar a autoridade em nome de Jesus e determinar. Quem dá glória a Deus? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Põe a mão na tua cabeça, irmão. Põe a mão na tua cabeça. Em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, eu tenho autoridade. Em nome de Jesus, por direito legal, por direito divino, por direito de aliança de sangue com Jesus, eu te digo agora: doença, sai da minha vida agora. Diga assim: em nome de Jesus, dor de cabeça, enxaqueca ou doença, fale o nome dela aí, se você as tem, fale o nome dela. Em nome de Jesus, doença, eu exijo, eu ordeno, eu determino, em nome de Jesus, seque até a raiz. Sai da minha vida agora. Diga: espírito de doença, eu não estou pedindo não, eu estou te dando uma ordem, eu estou te exigindo, em nome de Jesus, sai e não volte mais. Agora, seque até a raiz. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em dívida, eu cancelo você da minha vida. Eu estou debaixo da bênção de Abraão. Eu estou debaixo de prosperidade. Prosperidade é meu direito que Jesus conquistou. Então eu cancelo agora, em nome de Jesus, toda dívida. Diga assim: eu determino, eu exijo, em nome de Jesus, que a prosperidade se manifeste agora, em nome de Jesus. Diga assim: dinheiro, entre na minha vida agora, e dívida saia, em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, dinheiro, eu estou te dando uma ordem, pode vir na minha direção, e tu vai ser meu servo, e vai ser servo dos propósitos do meu Pai. Venham na minha direção, que os anjos tragam em minha direção. Eu cancelo agora, em nome de Jesus, toda dívida. Diga assim: em nome de Jesus, causa que está preso na justiça,
Eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus, causa, destrave aí agora, em nome de Jesus, e venha na minha direção, essa causa ganha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga, eu tenho autoridade nesse nome. Eu te digo, espírito imundo, que está atacando minha casa, minha família, eu exijo, pelo poder do sangue de Jesus, tire as mãos da minha casa. Eu não estou pedindo, eu não estou clamando, eu não estou implorando, eu não sou mendigo, eu sou rei, eu sou filho, eu sou embaixador do reino. Então eu te digo, espírito imundo, agora sai da minha casa, amarrado, e não volte nunca mais. Eu estou abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Eu já tenho tudo que eu preciso, tudo que eu preciso para ter uma vida abençoada. O poder de Deus já está manifestado agora na minha vida. Digo obrigado, Senhor, por me ensinar a usar a autoridade desse nome todo-poderoso que me pertence, o nome de Jesus. Diga amém, graças a Deus, glória a Deus. Receba o milagre e viva Ele. Dê um aplauso a Jesus bem forte aí, irmão.